Com Raul Mikhail Ivanov. Parte 3. Quebec, 5 de dezembro de 2019. Bem, queridos amigos, eu estou extremamente feliz por falar ao final do seu encontro de ágape que, pelo que eu vejo, beneficiou seus corações de alguma maneira, não é? Em primeiro lugar, eu apresento a vocês todas as minhas bênçãos, todo o meu amor e, naturalmente, eu tentarei responder às suas perguntas como de costume. Eu lhes dou a palavra. Irmã. Obrigado, Oma. Pergunta escrita. Foi mencionado que algumas pirâmides no México estão ligadas ao confinamento dos arcontes, e a grande pirâmide de Quéops no Egito. Então aqui, meu caro amigo, é importante saber que a estrutura de pirâmide corresponde a elementos históricos importantes. As pirâmides são onipresentes nesta terra, mas também, é claro, em outros lugares. A forma de pirâmide que você conhece permite a cristalização da vida. É especialmente o ângulo da pirâmide que você diz de Quéops. As pirâmides onde quer que estejam localizadas neste planeta geralmente têm a mesma configuração geométrica. As pirâmides permitem de fato, em certas épocas privilegiadas do ano, receber certos raios de luz e radiação solar. Bem, eu não vou voltar às circunstâncias históricas que não nos interessam, mas deve ser entendido em algum lugar que as formas geométricas, que são construções de pedra, já existem há muitas civilizações. E não só em relação ao Egito, mas também na Atlântida e, claro, em sonhos anteriores. Existe sim, uma espécie de oposição entre as estruturas hexagonais dos círculos de fogo, cujo propósito, é claro, lhes foi dito, era de canalizar o retorno da luz ao núcleo cristalino da Terra no momento em que o sonho estivesse prestes a terminar. Estes círculos de fogo, com as estruturas de pedra hexagonais, desempenharam o seu papel. Claro que, há muitos anos, nós falamos longamente com você sobre estes círculos de fogo e a sua função. A finalidade dos círculos de fogo, eu lhes recordo, era permitir que a luz vinda do cosmos fosse direcionada para esses lugares precisos, onde foram construídos e, além disso, esses lugares deveriam ser, eu recordo você, são os lugares onde a Jerusalém Celeste deveria chegar, mas também estar sob cúpulas de luz onde os irmãos e irmãs deveriam se reunir depois dos 3 dias e antes do planeta grelha final. Naturalmente, como você sabe, a situação foi invertida, se quiser, pela revelação final e pelo trabalho realizado por alguns de vocês no ano anterior ao nível dos espelhos e das estruturas que mantiveram o confinamento, independentemente do curso das naves dos arcontes que tinham sido ejetadas deste sistema solar no mesmo dia em que as chaves metatrônicas foram entregues, em 15 de agosto de 2009. A forma piramidal, como eu disse, capta em certos momentos privilegiados, geralmente nos solstícios de verão e de inverno, uma espécie de luz que é autêntica, mas a luz permaneceu dentro das pirâmides e não pode ainda alcançar o núcleo cristalino da Terra. A cristalização, a forma geométrica da pirâmide que você pode reconstruir mesmo que apenas com tubos de cobre, madeira, ou papel, sempre tem as mesmas propriedades que é a cristalização da vida, isto é, o confinamento, quer você goste ou não. O conjunto de estruturas piramidais da Terra independentemente de suas virtudes internas, por exemplo, ao nível do que foi chamado no Egito pilares de jet com propriedades de cura eletromagnéticas, mas ao nível do aspecto planetário, ele estava relacionado com a história de diferentes sonhos, dos diferentes ciclos e também ao confinamento. Você sabe muito bem que se você colocar algo vivo, uma flor, um pedaço de carne crua dentro dessa pirâmide, vai fossilizar. Não é realmente uma transubstanciação, mas é, como eu expliquei, uma parada no movimento da vida, uma cristalização. Você sabe, e muitos de nós já tivemos experiências com as pirâmides. Então, havia de fato um interesse terapêutico dentro, mas no nível planetário, no nível da Terra como um todo, elas participaram do confinamento e, certamente, não da liberação. A libertação, eu lhes digo, está ligada aos círculos de fogo que estão agora obsoletos, devido à evolução da revelação que foi vivida desde o ano passado. Assim, as pirâmides têm uma dupla função que é obviamente dual, o que não é o caso dos círculos de fogo.
E é isso o que eu tinha a dizer sobre as pirâmides, e eu especifico: onde quer que elas estejam localizadas na superfície deste planeta, existe um interesse nelas porque no interior há energias particulares, mas no aspecto planetário, elas são parte integrante do que tínhamos chamado de as linhas de predação que ligavam estas pirâmides umas às outras por toda a Terra e fizeram até recentemente uma malha de confinamento que as impedia romper, se eu puder dizer, o sonho. Sei que isto não é exatamente o que tínhamos pensado até agora e o que dizem as pessoas que estão investigando a respeito das pirâmides de Quéops, por exemplo. Eu os recordo que as pirâmides, as 3 pirâmides de Quéops, estão ligadas diretamente ao chamado cinturão de Órion, ao caçador de Órion e ao cinto usado pelo caçador, com uma reprodução em solo egípcio que, numa escala exata, representa o cinturão de Órion. Agora nós não vamos entrar nas histórias, mas lembre-se que as pirâmides, no interior delas, têm propriedades regenerativas, mas ao nível do éter, no impacto planetário é exatamente o oposto, é parte das forças de predação, assim como outras estruturas que têm estado presentes na superfície desta Terra desde os tempos imemoriais. Somente as estruturas arquitetônicas ligadas aos círculos de fogo, como estas grandes pedras, grandes o suficiente em forma hexagonal, que foram esculpidas há 320 mil anos. Só que, enquanto que algumas pirâmides são muito mais antigas, é claro, teve que permitir à luz fazer o essencial no momento do retorno da luz, de nos fazer descobrir a verdade, ou seja, de ver que qualquer que seja a cura, qualquer que seja a experiência da consciência, todo sonho era um confinamento, mesmo dentro das dimensões livres. Claro que isso era um mistério, não só na Terra, mas em todo o sonho da criação. Era necessário, no momento inicial do sonho pelas avós geneticistas, que houvesse desde o primeiro sonho, as primeiras estruturas do sonho inscritas no tempo, e permitisse no momento romper este último véu que faz você crer em alguma evolução em quaisquer que sejam as dimensões, e não só aqui nos mundos confinados. Tudo sempre foi perfeito. Mas, uma vez mais, foi necessário, se assim podemos dizer, evoluir a um certo nível de consciência para que o último véu da criação, e não só neste mundo fechado, pudesse ser revelado, mas acima de tudo vivido. Você sabe hoje o que é você quem reabsorve todo o sonho de todas as dimensões. Você não está em uma posição periférica, mas em uma posição central em relação ao sonho da criação. Isto é o que eu tinha a dizer sobre essa pirâmide. Você pode continuar, claro, assim que eu parar de falar, com as outras perguntas. Irmã, obrigado. Pergunta: diz que um Natal também é arcôntico. Se você deseja Feliz Natal com amor, não é o mais importante. Isto é a coisa mais importante. Eu tinha explicado o simbolismo desta festa há muitos anos atrás, eu acredito que especialmente no ano do casamento celestial. Mas foi o suficiente para estar informado. São como as energias, como disse Abba e o cabeça dura, JLA. As energias são luciferianas. Elas são inerentes à dualidade, positivas e negativas, portanto, não refletem a verdade de maneira alguma, mas isso não significa que não devemos mais tocar as energias, significa simplesmente que o mais importante é a qualidade de quem você é e de quem utiliza dessas energias. Se você olhar para outras dimensões desde o início, antes mesmo de ela existir, eu tinha exigido que o que eu iria dizer fosse transcrito e retransmitido diretamente para o que chamam de internet, mas todos nós sabemos que a internet é a besta binária. Isso não nos impediu de usar, eu diria, o existente para transcender as coisas e claro, a pergunta dá a resposta no final, o amor que você tem e a lucidez que você tem é muito mais importante. Claro que, se você tem filhos, família, que lhes desejam um Feliz Natal, mas aí você já não se deixa enganar, ou seja, aí também vocês estão passando pelo significado que eu havia dado naquela época, hoje é totalmente possível, é claro. Para sair do sonho, se assim eu posso dizer, você tem que confiar no sonho em algum lugar, não na pessoa, porque a pessoa em si mesma não pode se encontrar, mas no nível da história era necessário, embora tenha sido escrita para permitir a reunificação com a verdade.
Portanto, é claro, você pode desejar Feliz Natal da mesma maneira que você tem todas as oportunidades de usar a energia vital, desde o momento em que você esteja lúcido e desde o momento em que Ágape, eu diria, esteja simplesmente no centro das atenções. Mais uma pergunta. Pergunta. É uma pergunta de uma irmã que não está aqui. Querido Oma, você poderia me ajudar a simplificar minha conexão com Ágape mais fluida? Nasci com X, abandonada no nascimento pela minha mãe. Apenas o primeiro nome, o da minha mãe, seguido de X, aparece nos meus papéis de nascimento. Além disso, é um nome difícil de ressoar com Ágape. Eu posso citar o primeiro e o último nome dado pelos pais que me adotaram. Muito obrigado pela sua ajuda. Então, eu já tinha respondido a essa pergunta dizendo que devíamos tomar o nome de adoção, mas hoje, eu os recordo que foi substituída pelo o quê? Pelo sim. A última chave que Abba lhe deu há alguns meses atrás, especialmente através das canalizações, eu sou você, e eu diria que eles são supérfluos. À medida que o último véu enfraquece, tudo se torna mais simples. Por exemplo, o que Abba lhe explicou em diferentes lugares a respeito do movimento respiratório osteopático ternário da cabeça, você não precisa mais colocar as mãos, tudo é simplificado. Ágape ocupa todo o espaço desta irmã. Fique tranquila. Ela deve estar atrasada nas comunicações. No entanto, você não precisa mais disso, você não precisa mais se nomear, já que você está passando por esta ressonância espacial Ágape, quando não há mais ninguém. Você não precisa do primeiro e do sobrenome. Você não precisa mais de ninguém, nem de você nem do outro, mas sim de celebrar Ágape em todos os lugares e você não precisa ter um alvo. Você pode ser o éter. Foi o que Abba lhe ensinou. Claro que, a partir desse momento, de que serve pronunciar essa chave, você vê, as coisas correm muito rapidamente. Anos atrás, depois do casamento celestial, você usava o yoga da unidade, os selos dos arcanjos, por anos e você pode ver que pouco mais de um ano, agora as coisas têm se movido tão rápido no nível da revelação final. Não se sobrecarregue, não se enrijeça com coisas fixas, porque tudo é móvel. Hoje, não há necessidade de se ajudar com seu primeiro e sobrenome, você diz sim e pronto. Irmã, sim. Risos. Vamos lá. Pergunta. Oma, onde você está? De onde você está falando conosco? Bem, do seu coração, já que eu estou no seu coração. Porque você ainda está tentando localizar quando a consciência está entrando em um processo de deslocalização e dissolução. Eu sou o éter tal como você. Eu sou a fonte tal como você. Eu estou em você como você está em mim através das dimensões. É por isso que eu falei e Abba também retomou esta noção de ressonância ágape espacial, mas também interdimensional, multidimensional. Quando você ressoa ágape, são todos os universos e a criação que reage e é isto que você é. Então, esta pergunta, questionando onde eu estou, claro, eu estou na minha nave, como eu já expliquei, e nós repetimos o suficiente, muitas vezes, e o arcanjo Anael também, estamos todos dentro de você, porque só existe você. Claro que você não consegue entender, você apenas pode viver. Por isso, eu lhe respondo, eu estou em todo lugar e não estou em nenhum lugar. Simplesmente, você é eu e eu sou você. Mas é claro, através da consciência comum é totalmente impossível. Eu expliquei há muito tempo, por exemplo, quando eu me comunico, seja através de Abba, que fosse através dos médiums anteriores, eu sei que quando estamos fora deste confinamento de terceira dimensão, Cristo pode comunicar ao mesmo tempo com milhares de pessoas. Não se esqueça que, quando você sai deste corpo, você é todos os corpos, mas infelizmente, se você pensar com a sua consciência pessoal, você não entenderá que eu estou aqui no meio do seu peito, através de Abba como em Abba e também na minha nave, e no entanto, esta é a estrita verdade. Nós temos, se você preferir, uma multilocalização da consciência. Quando você liga para alguém, você disca um número e você tem uma pessoa online, mas nós, quando ligamos para você, discamos milhares de números e temos milhares de pessoas online, e sempre com palavras, apresentações e discursos diferentes.
Mas você não pode sequer imaginar. Como você acha que Abba faz quando faz ressonância a ágape, quando tem 20 compromissos ao mesmo tempo? Ele lhe disse, mesmo que todos o vejam e muitos de vocês o vê, a mim ou ao Bidi. Você pensa que é o único? Nós podemos encontrá-los onde quer que estejam, ainda mais agora que os véus estão quase totalmente dissolvidos, em todo o caso o último véu, mas o hábito da forma e a crença em você dentro de uma forma, torna impossível que você compreenda e experimente que você é multidimensional. Você é o arcanjo como o diabo, e nós lhe dissemos, você é Deus, você é a fonte. Mas você nunca pode entender a partir da sua consciência. Só quando você realmente alcança a última consciência na junção do ser e do não ser, e por exemplo ser como Bidi, que intervém muito, muitos de vocês veem Bidi e se vocês olharem bem quando viram durante os horários agendados, perceberão que houve centenas de vocês tê-lo visto ao mesmo tempo, tê-lo ouvido e que o ouviram, e é diferente para cada pessoa. Não é uma questão de, eu diria, multiplicação da consciência e, além disso, é exatamente isso. Nós lhe dissemos que só há um coração. Há apenas uma consciência, é chamada de unidade, é exatamente o que é. Então eu estou em todos os lugares e ao mesmo tempo e também em nenhum lugar. Nós Melquisedeques, você sabe, também purificamos as histórias. E Abba quando ele intervém ou outros irmãos e irmãs nas ressonâncias ágape, ele pode estar ao mesmo tempo, embora esteja em um corpo, em milhares de lugares ao mesmo tempo. Obviamente, não é bilocação com um corpo físico, é ao nível dos corpos de eternidade e da consciência. Então, é uma forma de bilocalização, mas não está ligada ao corpo de carne, mas simplesmente ao corpo de eternidade. Pergunta. Quando nós falamos de acolhimento, até que ponto os quebecoenses devem acolher imigrantes que não partiram da nossa filosofia de vida, que defendem o secularismo, mas que, sutilmente, impõem o seu ponto de vista religioso? Mas você sabe muito bem que ágape ocupa todo o espaço. Está na hora, sobre o que foi dito, da reconciliação, do grande perdão. Tome qualquer inimigo ou qualquer pessoa que não tenha a mesma cultura que você em seus braços, é você mesmo. E é precisamente através do confronto que se está configurando na Terra que eu lhes recordo. A guerra de todos contra todos em relação às diferentes culturas, em relação às diferentes religiões, às diferentes crenças que se encontra precisamente a maior possibilidade de reparação. Então você não tem nada a fazer, mas você tem que acolher em seus braços. Ágape é mais forte do que tudo, mais forte do que a cultura, mais forte do que a religião e mais forte do que todas as diferenças aparentes e todas as diferenças de pensamentos, emoções e experiências. Sinta-se livre para verificar isso em todos os casos possíveis neste mesmo colorido. Risos. Se você toma alguém em seus braços com sinceridade, se você olha para um irmão ou irmã com sinceridade ao invés de pensar que ele ou ela é um religioso, que ele ou ela veio para invadir você ou que é algo que é contrário ao seu modo de vida, é que você não é livre, você não viu que o outro é você. Como é que você vive que o outro é você se você o rejeita? Claro que não se trata de deixar as pessoas pisarem você. Eu apenas quero dizer que esta é uma oportunidade excepcional de reparação. Aqui e agora, você vai verificar que, e Farami repetiu, que é através de todos os eventos que lhes foram descritos, sejam ao nível dos elementos, ao nível dos grupos sociais, grupos étnicos, grupos religiosos, grupos financeiros. O grande perdão também diz respeito aos que eu tinha chamado de os maus rapazes, já que eles são apenas nós. Ágape não faz distinção, como o sol distribui sua luz e calor a todos. Ele não faz distinção entre a papoula, a criança e o velho. Continua a ser a mesma radiância. Vocês são sóis. Você deve perder esses hábitos de particularismo. Mesmo que sejam de fato culturas completamente diferentes, mas é precisamente através da violência, infelizmente, da guerra que às vezes se reencontrarão. Mas, uma vez mais, é uma cena de teatro, é um sonho total, é apenas um roteiro escrito, por isso cabe a você mudar a sua postura.
Mais uma vez, isso não significa acolher aqueles que querem privá-los de qualquer coisa. Apenas aproveite para amá-los e você verá que eles rapidamente desistirão da sua cultura, da sua religião, do seu lado étnico ou racial. Como farol da humanidade, cabe a você demonstrar isto. Sempre coloque ágape em todos os lugares e você vai verificar se ele funciona mesmo antes de seus pensamentos e antes de qualquer recriminação em relação aos aspectos religiosos, culturais ou faciais como eles dizem, já que tudo é você. Isto não é um conceito, não é uma piada, é a estrita verdade, há o grande perdão e há a grande surpresa que começará em poucos dias, não é? É por isso que também é chamado de multicolorido, mas você vai entender o que significa quando o mês terminar. Risos. Irmã, não há mais perguntas escritas. Então, perguntas orais, testemunhos, o que quiser dizer. Você sabe, eu não quero mais lhe contar histórias, mas sim um pouco como Aba, para lhe ajudar a se orientar, para que você se situe no que está desenrolando. Isso é a coisa mais importante. Já não há necessidade de histórias, nem de cenouras e bengalas, além disso está tudo acabado. Irmã, olá Oma. Eu vou tentar elaborar um pouco para as pessoas que não estão presentes e que são nossos irmãos e irmãs que estão em outros países. Eu atualmente tenho seu rosto no meu coração, nós imprimimos nos suéteres. É a multiplicação não de rostos, mas de Omas. Risos. Irmã, de fato, um irmão ao chegar me oferecia a bandeira de Quebec que ele amarrou no meu pescoço e essa bandeira é da época que René Lévesque quando ele queria estabelecer a independência de Quebec aqui. O que eu senti em mim, o fato de carregar em meus ombros e costas esta bandeira e com seu rosto que está em meu coração, para mim esta bandeira é você que está carregando em seus ombros agora. E esta bandeira, porque o nosso irmão Louis fez uma nova bandeira de Quebec esta semana e a que eu trago é a antiga e, para mim ela representa a nova França, o controle da religião e da política que tem sido exercido há tantos anos em Quebec. Sim, tranquilize-se, estas forças já não mais controlam muito. Irmã. Então, para mim, eu não posso explicar como me sinto, mas para mim, há um fim desta velha bandeira com tudo o que ela representa e a nova bandeira que o nosso irmão Louis fez. E eu gostaria que você compartilhasse comigo o fato de que você carrega esta bandeira de Quebec em seus ombros. Irmã, então, para mim, eu não posso explicar como me sinto, mas para mim, há um fim dessa velha bandeira com tudo o que ela representa e a nova bandeira que nosso irmão Louis fez. E eu gostaria que você compartilhasse comigo pelo fato de que você está carregando essa bandeira de Quebec em seus ombros. Você tem algo a dizer sobre isso? Qual é a pergunta? Irmã, o fato de eu carregar esta bandeira, que na realidade tem a imagem de... Se você for a nova Joana d'Arc, tenha cuidado para não se queimar. Risos. Irmã, eu pensei nisso antes. Para mim, é você quem está no meu coração com a imagem, mas a bandeira é você quem a carrega nos seus ombros. Sim, podemos dizer que o simulacro, como disse Aba, uniconsagrado, são as duas faces da mesma moeda. E o fato de que esse ato terreno de levantar uma bandeira, naturalmente, em uma virtude simbólica, mas também sagrada em relação ao que eu lhe disse quando eu voltei aqui, simplesmente fora do corpo em junho. Mas eu não vejo o que mais eu posso acrescentar como resposta, exceto que o simulacro encontra o sagrado no ato ou como você diz, eu estou usando essa bandeira de Quebec, mas eu lembro você que todas as bandeiras vão acabar em fumaça. Não há mais nações. É uma guerra de todos contra todos e a dissolução. Então, é claro, você tem que cumprir coletivamente o lema do seu país. Eu expliquei isso como fiz em todos os países, porque é isso que acaba com o filme. Claro, eu não escondo de você que tem muitos irmãos e irmãs que localizaram a nova França com a mudança da inclinação dos polos em um futuro que não existirá como sendo o novo, a nova consciência, por assim dizer. É isso que você precisa ver. Mas eu não vejo aí a persistência de qualquer simulacro. Isso é o que eu posso dizer.
mas também, ele pode ser endereçado a você independentemente do rosto que você usa, que é o meu e da bandeira que o cobre. Este é o último ponto, por assim dizer, das novas histórias. As últimas tensões da história são parte da revelação da revolução que está em andamento em todo este planeta, destes transtornos, mas também da solução. E se não houver mais projeção da consciência como sonhadores que sonha como uma nova terra ou qualquer outra coisa, você viverá isso sozinho no momento do paraíso branco. Como Abba sempre diz, deixe os sonhadores sonharem. Mas existe uma total concordância do simulacro com o sagrado. Tudo isso, no sonho, na ilusão, mas que se junta em algum lugar na verdade. Porque a ilusão ou a verdade relativa, se você preferir, pode agora ser sobreposta à verdade absoluta. Você olha de um lado, é o simulacro, você olha do outro lado, é o sagrado, até que você perceba que não há mais simulacro e sagrado, há somente a alegria de Ágape que soa ao absoluto, o Parabrahman, como diria o nosso querido Bidi. É uma maneira, novamente, de escrever a palavra final como quando você conta uma história a uma criança à noite antes que ela adormeça. Além disso, uma história é feita para adormecer, não é? Risos. Irmã, sim. É exatamente o que é. E você disse a si mesmo, todos nós nos contamos histórias, mas no início sabíamos que tínhamos passado por isso porque tínhamos vivido e escrito tudo, mas nós tínhamos que encontrar um caminho mnemônico, se eu posso dizer, para lembrar você. Você é o farol da humanidade, como aqueles que se lembram. Porque eles mantiveram em algum lugar uma espécie de autenticidade. Isso é tudo. Irmã, eu só quero esclarecer que quando eu falei da Nova França, não foi com o propósito de algo por vir, mas quando Quebec era chamada de a Nova França naquela época. Não houve perpetuação de sonhos ou algo assim, talvez eu tenha me expressado mal naquele momento. E eu sei que estamos no nosso último dia de encontro, e eu sei que uma surpresa será anunciada, eu não sei se é por você, e não estou lhe pedindo, mas nós estamos ansiosos pela surpresa. O que foi dito aí? Não se esqueça de transcrever aqui. Irmã. Ah, bom. Irmã tradutora, em sua pergunta, quando você falou da Nova França, não foi para trazer de volta ou para perpetuar o sonho. É mais para se resolver, sim, eu entendi. Irmã, mas o nome dado originalmente a Quebec. Sim, absolutamente, eu entendi corretamente. Irmã, muito bem. A surpresa, Bidi nos falou de uma surpresa, Bidi. Irmã tradutora, Bidi nos disse que estávamos prontos para receber uma surpresa. É através de você que a receberemos. Bem, sim, acabei de lhe dizer. Risos. E no dia 8 de dezembro o festival começa. Irmã tradutora. Mas eu tenho uma pergunta. Ontem estávamos reunidos com Fahmy e nosso irmão Jean-Luc se esqueceu de ativar o gravador e não temos uma cópia desse encontro. Através da nossa memória tentamos encontrar a mensagem. Eu penso que Fahmy deve ter falado com você sobre as atividades elementares das águas de acima e precisamente deste grande perdão e reconciliação através precisamente dos eventos climáticos, sociais, financeiros, cósmicos, terrestres e tudo o que podemos imaginar. Vai ser uma grande confusão, por isso é que eu mencionei multicolorido. Mas é justamente nesta grande confusão que é mais, eu diria a priori eu não faço previsões ou profecias, mas no aspecto humano mesmo que existam os elementos, mesmo que haja grandes eventos se desdobrando, o importante é o aspecto multicolorido da consciência individual e coletiva nesta terra, quando muita iluminação será feita. São as iluminações, mas não são no sentido de explicações de porquê e como, mas aqui eu falo principalmente da iluminação de Ágape e do que você é fora de qualquer história e de qualquer consideração territorial ou outra coisa. Sim, Fahmy, e eu espero que você tenha mencionado isto, ela disse para fazer ressonâncias, rede de ressonâncias espaciais e interdimensionais nos lugares que serão abençoados por esses eventos.
Porque sim, é realmente o caso da agitação, do caos nas habituais condições de vida que os seres humanos têm mais possibilidades de se encontrar, porque já não estão no seu conforto diário. Ele é perturbado em seu sonho que se torna um pesadelo. E aí você não tem outra escolha senão pensar noutras coisas além da sua rotina diária e da sua vida social e relações interpessoais. Neste momento, no desespero, no sofrimento, na agitação das condições de vida por uma razão ou outra, há um acesso incrível a uma facilitação à ágape. É isto que você vai viver e é esta a grande surpresa. Você verá em todos os lugares deste planeta, precisamente à medida que estes acontecimentos se desenrolarem, porque a fraternidade em situações de emergência e de catástrofe é naturalmente promovida pela bondade humana, mesmo entre os mais egoístas. Esta é a surpresa, mas não é em um dia específico, começa em um dia específico e as chances são, como eu disse, de durar até o final deste ano com um aspecto que é simultaneamente crescente, mas também, como posso dizer, você vai de surpresa em surpresa, tanto na cena do teatro coletivo como na sua própria consciência, dependendo de onde você está no momento. Você está no personagem. Você está na ilusão de um tornar-se ou do self, ou você é real. E a surpresa é que vocês verão por si mesmos e pelas circunstâncias do seu país, do território, pelos elementos que se manifestarão em eventos sociais e também cósmicos. A grande surpresa é esta. Estas são coisas totalmente novas que irão irromper no seu palco de teatro pessoal, mas também global. É claro que eu não estou necessariamente falando das embarcações de luz ou das sucatas. Eu não falo apenas Nibiru. Eu falo de coisas que irrompem no palco, mas também na sua consciência. Irmã, então Abba, ele saiu no dia seguinte. Eu diria, a menos que o evento ocorra neste período, mas é uma sucessão de eventos que levará a um reposicionamento da consciência planetária, independentemente da ocorrência ou não do evento. Irmã, vou acrescentar algo. Eu acrescentaria que, talvez haja uma possibilidade de que Abba não saia de Quebec? Porque começa no dia 8. Esta é a surpresa do 8. Se começar no dia 8 aqui. Irmã, então Abba saiu no dia seguinte. De qualquer maneira, eu acho que Abba decidiu seguir a inteligência da luz e não há mais dúvida sobre onde ele estará, baseando no evento. Eu já disse que ele estaria cada vez mais sem teto, cada vez mais sem abrigo, então o que você quer mais que eu diga? Bem, ele é itinerante, mas quando não há transporte, ficamos onde estamos. Irmã, isso mesmo. Bem, obrigado. Risos. Mas de qualquer maneira não sabote os aviões, talvez ele tenha mais alguma coisa para fazer. Aconteça o que acontecer, o que tem que ser será. Se a sua conduta de vida é esta, você experimentará uma sensação terrível e incomensurável de liberdade, apesar deste corpo, apesar de seus sofrimentos, apesar dos problemas. Você se reconhecerá. Sem isso, você saberá o que você estará fazendo, o que amarra você, o que impede você de voar. Risos. Irmã, nós vamos passar a mensagem. Irmão, olá Oma, seria uma pergunta em duas partes, por assim dizer. Desde o início da entrevista, você falou várias vezes sobre os véus, os véus que estão diluindo e também o que podemos ver é que antes de nossas ressonâncias, antes elas eram eu diria, localizadas principalmente entre nós, na Terra, direcionada aos países, aos irmãos, é isso. Bem, agora apenas pelos termos que usamos, a ressonância ágape, a ressonância espacial e multidimensional, então não há mais ninguém. Então agora usamos a ressonância interdimensional de ressonância ágape. Você pode continuar com a rede de ressonâncias ágape, se quiser. Irmão, sim, também. Não é uma ou outra, pode ser o que você quiser. Irmão, mas já que estamos chegando ou estamos caminhando para uma direção mais multidimensional, então, nós podemos dizer que, bem, o véu corre o risco ou, é um belo risco, a desmoronar completamente de nós, completamente, bem, da fonte ou do universo, se assim podemos dizer.
Os véus de que eu estou falando, em primeiro lugar, não são os véus como eu disse, ou seja, a magnetosfera, a heliosfera e a ionosfera. Este é o último véu em relação à verdade absoluta, ou seja, a junção do ser com o não ser. É por isso que Abba sempre disse: deixem os sonhadores sonhar, aqueles que estão no orgulho espiritual do ser, porque estão no limite, estão na porta deste véu. O véu para eles não está totalmente dissolvido. Aqueles que vivem a ágape, o fogo do coração sagrado, que já não se deixam enganar pela criação, forma ou mundos, quando dizem que não há ninguém, vivem, quer dizer que neles esse último véu que separava o ser do não ser já não existe. Este é o véu do qual eu estava falando. Pronto, vou deixar você continuar. Irmão, ok, eu acho que você já respondeu boa parte. É só que eu estava pensando em algum lugar sobre a ressonância espacial, interdimensional. Bem, vai vibrar um pouco. Esse é o segundo aspecto da questão. Há uma segunda parte. Irmão, através dessa ressonância espacial, eu pude ver que, provavelmente, nós estávamos fazendo essa ressonância, se assim podemos dizer, no universo e além, apesar do fato de você dizer que agora é mais entre o ser e o não ser, se assim podemos dizer, em relação ao que estava acontecendo. Sim, mas gostaria de salientar que este véu não é o véu do confinamento. Os véus do confinamento é a magnetosfera, a heliosfera e a ionosfera. Este véu, eu repito, está presente em todas as dimensões, sem exceção, porque o sonho tinha que ser percorrido de todas as maneiras possíveis antes que a verdade fosse vivida. Então, sim, ao nível interdimensional ou multidimensional, quando você faz essa ressonância ágape, você dissolve o véu em todas as dimensões. Claro, muitos povos ao redor do mundo já entenderam isso e estão se regozijando, mas você tem, eu lembro você que as dimensões que estão além do antropomorfismo, por exemplo, a civilização dos triângulos, os 4 viventes Iota Kodesh, que também devem viver a extinção deste véu, a dissolução deste véu e aqui também para vocês individualmente. Qual era a pergunta? Irmão. Ela está vindo, está chegando ao final da segunda parte. Eu estava pensando que essa ressonância espacial interdimensional era como um paralelo com o que você já nos havia dito, quando a borboleta quebra uma asa, bem, todo o universo vibra. Sentindo a nossa ressonância acabará se tornando mais. Ao especificar e estipular que este último véu entre o ser e o não ser somente poderia ser dissolvido de uma maneira totalmente inclusiva de toda a criação, todas as dimensões, todos os universos e superuniversos e multiversos, mas também de absolutamente toda a consciência, a una. É isso que está se desdobrando e é graças a isso que o mês de dezembro é multicolorido. Então, a propósito, em 8 de dezembro, se você percebeu, será o dia da Imaculada Conceição em termos de simulacro, tudo bem. Mas então você vai se dar conta que nunca houve uma concepção, risos, nem imaculada, nem carnal, nem de outra forma. Irmão, surpresa. Você vai viver isso. Irmão, é tudo, obrigado. E eu me refiro quase no final de dezembro, quando eu lembro você que ao nível astronômico, há um eclipse anular do Sol, ou seja, você vai encontrar o anel de fogo, o anel da aliança primordial cuja imagem invertida é, naturalmente o anel que você tem nesses filmes e livros de Tolkien, o anel da aliança de fogo. Não é apenas simbólico. Foi escrito no simulacro em uma equivalência ao sagrado. A aliança do fogo é o fogo ígneo que sinaliza, e eu não disse que este acontecimento ocorrerá no dia 26 de dezembro ou pouco depois. Pode ser como pode não ser. Mas existe de fato, uma espécie de consciência coletiva e, eu já expliquei parcialmente, mas que está relacionada não só com a resolução da história ou do sonho, mas também como uma experiência e uma compreensão do que é o ser e o não ser. Tal é o entendimento intelectual. Irmã, continuamos com as perguntas. Irmão, não será realmente uma pergunta mas um testemunho. Estamos ouvindo você. Irmão, para agradecer a Oma desde o momento em que eu o ouvi, ele está diante de mim, me sinto muito honrado por isso.
Então, como a inteligência da luz me fez aqui com meu cônjuge, e isso faz quase uma semana, eu não tenho mais perguntas a fazer, tudo é mais fácil de viver. Risos. Muito obrigado. Tudo será vivido apesar do caos, mas nós lhes avisamos, cada vez mais facilmente e com mais e mais alegria. Se eu posso mesmo lhe dizer que alguns de vocês vai se arrebentar de rir quando viverem e verificarem que tudo isto é uma enorme farsa. Isto é liberdade. E eu lhe agradeço. Irmão, eu também. Temos uma irmã que se aproxima. Irmã. No que diz respeito aos videogames, eu gostaria de ter alguma iluminação. Sim, nós vamos nos apressar antes de desligarem a energia, porque neste momento. Risos. Irmã, há diferentes pontos de vista sobre a informação que está circulando na internet, uma das quais é sobre o presidente dos Estados Unidos, Trump. O quê? Irmã, o Trump, as trombetas. Senhor Trump. Alguns dizem que ele está protegido e que trabalha para combater a pedofilia e os jogos de videogame. Ele é bom ou mau? Risos. Irmã, ele é um predador ou um benfeitor? É uma missão, sim, de fato, de desmascarar tudo o que está nas profundezas e oculto. Agora, eu também vou lhe responder de maneira diferente. O que isso importa para fazer você viver o que é? Nada. Por favor, não perca mais tempo com este tipo de infantilidade. Você deve amar incondicionalmente quem é um bom rapaz e um mau rapaz. Não faça mais diferença ou você vai se condenar a si próprio. Na medida em que você julga, você se julga a si próprio. Na medida em que você discrimina a si mesmo. Pare com esses jogos, já durou tempo suficiente. Eu expliquei em relação às culturas, raças, religiões, tudo é apenas você. Se você tem esse tipo de pensamento, o que é que você alimenta? Não apenas a história, mas também a dualidade. Porque você está interessado em saber se ele é bom ou se não é bom, em vez de se manter ocupado, e na época eu teria dito de estar sobre suas nádegas, mas aqui eu falo sobre o seu coração, sobre ágape. Ágape deve ocupar todo o espaço de reflexão e seus pensamentos. Se você está discriminando querendo saber quem é bom, quem é predador, quem é uma fraude, quem é verdadeiro, você nunca será verdadeiro. Você está de imediato prolongando a dualidade. Pergunte aos irmãos e irmãs que vivem ágape o tempo todo. Será que a eles lhes interessa quem é Trump? Quem é esse? É claro que até mesmo o cabeça dura, JLC, há alguns anos atrás falou do presidente de França, porque ainda estávamos na história, mas agora temos de ignorar tudo isso. Se você coloca a diferença entre pensamento, ágape no interesse em Trump, por exemplo, e em qualquer outra coisa, ainda está na dualidade. Não alimente mais isso, cuide de seu ágape e também das suas nádegas. Risos. Não é assim que você viverá a verdade em sua totalidade. Porque você alimenta algo que já não tem de ser alimentado. É uma cena de teatro. Você pode estar interessado nela. Você pode olhar para o que está ocorrendo na Terra, mas quando você tem esse tipo de pergunta, em primeiro lugar, cabe a você respondê-la. Mas, uma razão a mais é se ele é um mau rapaz, você tem que amá-lo 2, 3 vezes mais do que aquele que é um bom rapaz. Ele é o que mais precisa, e se ele é o contrário de ser um missionário, e você acha que sim, o que vai acontecer? Bem, agora, o retorno da luz, não vai ser muito agradável para você, você vai se reintroduzir na dualidade, mas não apenas, mas também na dúvida e no medo, você secreta o seu próprio medo. Por isso, sim, há muitas histórias em andamento, você sabe, há pessoas interessadas neste mundo que sabem o que se desenrola, e eu diria nos bastidores, mas se você não estiver envolvido com os bastidores de uma maneira ou de outra, bem, cuide de seu videogame. Você tem o suficiente do que fazer, cada um de vocês, para se encontrar completamente. E não é olhando para a cena de teatro, você a vê como um ser curioso do que está ocorrendo, sim, mas acima de tudo olhando para si mesmo. Cuidado para não alimentar a dualidade, mas sim para amar, especialmente com tudo que vai desenrolar ali.
Se você não está em Ágape, mesmo que seja um jogo de drama, um videogame, você poderá ser levado pelas últimas egrégoras das religiões, dos financiadores, políticos, bancos, culturais, raciais, religiosos. É isso que você quer. Além disso, em breve você verá que você ficará obcecado apenas por Ágape. Ágape, como eu já disse, ocupará todo o espaço e todo o tempo. Deixe todos jogarem o seu videogame, tudo está no seu lugar, tudo foi escrito. Fiquem quietos como Osho diria, sejam preguiçosos, vivam em sua mais simples humanidade, esqueçam todas as histórias, assegurem-se de que estejam disponíveis e presentes para todos os irmãos e irmãs que encontrarão, deste mundo ou de outros mundos. Irmã, a nossa irmã teria algo a acrescentar. Então acrescente. Irmã, haverá trocas entre os seres humanos, porque em breve haverá a temporada de férias, e então haverá opiniões muito fortes. E o silêncio que é necessário. Mas se você tem família, pelo contrário, e se você gosta, aproveite as férias, mas se você sente que tem que estar em silêncio para aproveitar, depende de você. Cada caso é diferente, é claro que eu não posso lhe dar uma única conduta. Mas, claro, se durante este período, em vez de participar de todas estas orgias de comida, reuniões, alimentos, iluminação, presentes e assim por diante, se você tiver a oportunidade, sem prejudicar sua família ou qualquer outra pessoa, fique tranquilo. Mas se tem responsabilidades, assuma, é o que foi escrito para você. Lembre-se, você está exatamente no lugar certo. Se você se incomoda em celebrar as férias e tem uma família, então celebrar as férias é a coisa certa a fazer. Esteja disponível, mesmo para jogar este jogo de representação de papéis que você não pode mais suportar. Por outro lado, se você está em uma situação em que você tem a oportunidade sem perturbar ninguém de ficar tranquilo, então fique quieto. E especialmente este ano. É exatamente o que você está fazendo, é o que foi escrito em relação a esta época festiva. Quero dizer, se você for tão longe. Irmã, obrigado Oma. Obrigado. Irmã, ninguém está se movendo. Será que o grande silêncio se instalou? Irmã, não, nós temos uma irmã que está vindo. Irmã, olá Oma, eu gostaria, mudando de assunto, de dar um testemunho um pouco agradável. Quero falar sobre as árvores. Há cerca de 15 anos, eu plantei uma árvore na minha casa, uma árvore de bordo. Então, ao longo de sua infância, eu nunca imaginei que se tornaria uma bela árvore gigante de grande beleza. Muitas vezes, quando eu passava, eu falava com ela, então de vez em quando eu lhe perguntava: eu posso colocar a minha mão em você? Eu tocava e continuava a fazer o que tinha que fazer. Um dia, quando eu passava ao seu lado, e ela me chamou, e então eu perguntei o que ela queria e ela me disse: aproxime o seu corpo contra o meu corpo. Eu fiz imediatamente porque eu estava feliz. E quando eu me apoiei nela, eu recebi toda a energia dela e que me rodeava. E ela me disse: agora você é eu e eu sou você. Então, mais tarde me disse: em seu coração você se tornou o bosque. Eu decidi falar com você sobre as árvores porque as pessoas falavam muito sobre os animais, e eu considero que as árvores têm feito um grande trabalho nesta terra. Mas isso, como eu sempre disse meu caro amigo, talvez entre vocês se fale de animais, mas as árvores são essenciais. Foi por isso que os maus rapazes tentaram cortar o máximo que puderam. Muito obrigado. Irmã, obrigado Oma. Irmão, olá Oma. Olá. Irmão, desde o início dos ensinamentos, estamos preparados para tudo o que existe na criação, seja na Terra ou em qualquer outro lugar que faça parte de uma ilusão. Assim, seja na dualidade ou na não dualidade, toda a criação se dissolverá e nós entraremos no absoluto. O que eu pergunto? Deixe-me corrigir, você não vai a lugar nenhum. Não há necessidade de se mover, sempre esteve aí. Irmã, ele lhe respondeu? Irmão, sim, ele me respondeu. Obrigado, Oma. Irmã, obrigado Oma, você respondeu a pergunta.
Aqui vamos nós. Risos. Irmão, obrigado. De nada. Irmã, aproxima-se um irmão. Olá. Irmão, olá Oma, eu testemunho algo muito simples. Eu tive um sonho há algumas semanas atrás, quando eu estava muito lúcido e presente, e vi uma grande bola preta sob um fundo azul, e tive a impressão de que era a Terra. E esta bola era preta com alguns círculos pequenos. Por isso, a minha pergunta, eu tive a impressão de que eu tinha visto o instante inicial e também o instante final. A minha percepção está correta. Porque eu sinto que tudo o que tenho de fazer é acolher a vida tal como ela se me apresenta. Eu sinto que é tudo o que tenho de fazer. Então este é o famoso véu que você fala e que eu ainda tenho de atravessar. O quê? Irmã, o que ele viu? Ah não, de maneira nenhuma, o que você viu foi de fato o cenário da Terra. E você já sabe que há muito tempo existe o paraíso branco da imobilização, logo depois disso há o buraco negro. A Terra vista de fora será negra, antes de que tudo seja reabsorvido pelo buraco negro da Terra. Não é um véu, ao contrário, você teve, eu diria, uma visão da finalidade. Antes que todas as galáxias sejam reabsorvidas, mesmo que esteja em você, coletivamente vocês são constituídos de terra de Gaia. Claro que você tem um corpo de carne cujo alimento é constituído pela terra. Até agora nós tínhamos dito que havia o evento, a êxtase, os 132 dias, e então você iria, de acordo com sua afinidade vibratória, suas origens estelares, para 5D, 3D unificada, intraterra ou absoluto. Tudo isso é claro está caduco. E a visão que você teve corresponde exatamente a isso. Você vive o paraíso branco antes do buraco negro, e são os dois lados da mesma sala, onde está o último véu, mas obviamente a Terra deve viver a mesma coisa. Os flashes galácticos e solares, o paraíso branco e logo depois, o buraco negro é que permite a reabsorção de todos os sonhos da criação, cujo primeiro sonho se realizou na Terra. Irmão, acho que isso responde à minha pergunta, ao meu testemunho. Irmã, obrigado Oma. Irmã, olá Oma, o testemunho do meu irmão me fez reviver em mim o que eu vivi ontem quando Abba tocou os tambores. Quando Abba começou a tocar os tambores, o ritmo dos tambores, a cada toque dos tambores, eu vivi em minhas mãos faziam o mesmo movimento dos pequenos bastões, baquetas, dos tambores. E através de mim, eu senti as vibrações da terra que percorreu pelo meu corpo, e em certo momento eu estava vivendo o tempo da terra do lado esquerdo, com um movimento que se tornou muito acelerado, a mesma coisa do lado direito do corpo, e era a mesma coisa nos movimentos para frente e para trás. Eu tive que pedir ao meu parceiro que me segurasse para eu não cair nem para frente nem para trás, porque os movimentos eram muito pronunciados. E depois houve uma espécie de espirais dentro de mim, como vórtices, um pouco como o coração cristalino da Terra que passou por mim em um movimento muito acelerado. E quando você respondeu ao meu irmão, eu tive a resposta no meu coração e eu gostaria que você confirmasse se está certo. A Terra poderia ter passado pelo buraco negro no meu coração. Ainda não. Irmã. Ainda não, mas você poderia me explicar todos esses movimentos em mim. Mas é simplesmente a comunhão com a Pachamama, com as grandes mães, com os sons originais. É simplesmente a pulsação da terra. Os tambores xamânicos despertam as forças, depende dos ritmos é claro, e de quem segura os bastões como você também disse. Mas isto é o que torna possível ressonar com a memória primordial, não do primeiro sonho, mas de qualquer maneira dos primeiros sonhadores, ou seja, a Pachamama. E o que você sentiu vinha da Terra e era obviamente a vida da Terra no seu ritmo primordial, tal como você tem um ritmo cardíaco. Foi o que aconteceu. Mas quanto ao buraco negro, o final, a Terra em seu coração, real e concretamente, é necessário que chegue primeiro o paraíso branco. Silêncio. Acho que esgotaram todas as perguntas, não foi? Irmã, obrigado Oma. Obrigado.
Irmã, ainda nos restam alguns minutos. Se há uma última pergunta, então. Irmã, sim, se aproxima um irmão. Irmão, olá, Oma. Olá. Irmão, nós temos que viver o paraíso branco antes de vivermos necessariamente o negro. Ao nível da Terra, sim. Ao nível individual, felizmente não. É mais seguro passar da pessoa para o absoluto do que transitar pelo paraíso branco na sua jornada individual neste momento. Porque o risco do paraíso branco é de permanecer congelado neste vislumbre de luz que eu chamei de orgulho espiritual na época. Há mais certeza de ir diretamente da pessoa para a pessoa, e viver após a fusão do ser e do não ser. Existe menos risco, entre aspas, e, os riscos, você está no sonho. Mas é mais direto. Portanto, não há absolutamente nenhuma obrigação ao nível individual. Até agora e durante muitos anos, nós fizemos implantar a supraconsciência, isto é, o eu, porque coletivamente é muito mais fácil passar do eu para a verdade, uma vez que o número suficiente de vocês já tenha vivido. Mas já passaram anos, e vocês são um número suficiente, mas para o indivíduo não, especialmente agora. Mas viver o negro não há algo que deve ser visto, simplesmente o que sem ele você permanece na visão, e deve ser vivido. Naquele momento, você apenas pode rir, nunca houve aí ninguém. E você verá que a consciência, ao vivê-la, é um sonho. Não é uma questão de visão, é uma questão de vivência. Mas não há obrigação. Aqui está, querido amigo. Irmão, recentemente, em várias ocasiões, eu tive um retângulo preto muito bem definido no meu campo de visão com os olhos fechados em repouso. E depois? A minha pergunta é a seguinte: este preto que vinha na forma de um retângulo acabará se transformando em uma forma redonda? Eu lhe respondi um pouco antes: o que é visto não significa que é vivido. Para que se transforme no que você quer, desde que seja visto, não é vivido. É quando você vive o que se vê é que só há o negro, mas não tem forma. Você mesmo disse: ainda há uma forma. Mas não há forma. Portanto, a forma é um mecanismo visual, mesmo que seja uma visão etérica ou uma visão do coração. Isso significa que está se aproximando, mas quando falamos sobre o paraíso branco, não há forma, nem quadrado, nem oval, nem retangular. Quando falamos do absoluto, para aqueles que mergulham neste absoluto, é a sua morada, você se reconhece, mas não há nada para ver porque é negro. Não confunda o que você vê e o que você vive, mesmo que frequentemente seja talvez um primeiro passo. Irmão, obrigado. Aí está. E ainda mais porque quando você vive o nada, o absoluto, o último, isto não deixa dúvidas e nem perguntas. Então aqui estamos nós em um mecanismo visual, seja uma visão etérica, uma visão do coração ou uma visão interior, não muda nada na matéria. Especialmente porque você mencionou formas. Tanto o paraíso branco como o absoluto não tem forma. Irmã, obrigado, Oma. Já estamos no final do período previsto. Bem, meus queridos amigos, como sempre eu lhes transmito todo o meu amor, todo o meu ágape e todas as minhas bênçãos. E eu lhes agradeço pelo seu interesse, por todas as perguntas e discussões que tivemos nos últimos dias. E eu lhes digo como sempre, vejo vocês em breve. Adeus. Irmãos e irmãs, adeus. Aplausos. Blog, Apoteose Live. Transcrição do áudio, Equipe Ágape. Tradução, Francisca dos Reis.